tem de bacana na coisa que a gente chama de filosofia é uma potencialidade de diálogo. O fascista, de modo geral, não se pergunta. Ele explica tudo. Politizar a condição feminina, isso é o feminismo. A gente tem que aprender a fazer coisas fora da TV e fora das redes sociais. As mulheres nem vão para esse lugar da construção da teoria. Eu me formei em artes plásticas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1996. Terminei o doutorado em filosofia nessa mesma universidade em 1999. Escrevo livros, já tive vários empregos, até na televisão. Meu nome é Márcia Tiburi. Eu me lembro assim que eu não gostei muito da faculdade de artes. Foi uma faculdade que, se fosse para virar artista, não era por essa faculdade. Ao mesmo tempo, eu acho que a faculdade se renovou quando eu saí, vários professores que estavam dando aula, estavam fazendo doutorado, chegaram. Eu me lembro que eu peguei uma pessoa como professor orientador, que bem no final assim, dessa relação meio esvaziada que eu tive com as artes, o Flávio Gonçalves, que foi um professor maravilhoso que eu tive, que tinha voltado da França, que foi meu orientador do trabalho de conclusão. Aí eu desenhei muito nessa época e eu sei que eu devo assim uma descoberta, eu devo realmente ao Flávio. Ele foi um professor muito bacana nesse período. Eu fui uma estudante muito extraterritorial, então o lugar para mim da experiência, onde eu realmente me entendia, isso por questões pessoais minhas, enfim, era a biblioteca. Então, eu fui uma assídua frequentadora das bibliotecas. Teve um período até que eu fui estagiária da biblioteca do Instituto de Artes. E eu frequentava muitas bibliotecas de todos os campi da universidade, não só da Universidade Federal, mas de outras universidades e as bibliotecas públicas da cidade de Porto Alegre. Então, eu fiz muito a minha formação também sempre confiando muito nos livros e nas minhas leituras. Isso foi realmente sempre muito marcante, a minha relação com as bibliotecas da cidade. Aí eu fui fazer doutorado na filosofia da URGS, fiz um doutorado que depois eu tive que reescrever todinho, porque era um doutorado que ficou na pressa, assim, muito mal escrito. Eu me lembro que eu passei um ano reescrevendo meu trabalho, aí foi publicado pela editora da universidade, anos depois. Eu terminei o doutorado 22 de abril, dia do aniversário do Kant, de 1999, nunca vou esquecer isso. E o meu doutorado foi publicado em 2005, pela editora da universidade. Eu me lembro das pessoas que trabalhavam na editora, que revisaram, foi muito legal esse processo de reconstruir o trabalho para virar livro. E ele ganhou aquele prêmio Açorianos de ensaio do ano seguinte, algo assim. E eu achei que, porque assim, eu era muito crítica em relação ao meu doutorado, eu sabia o tanto que ele era precário em muitos aspectos, em outros aspectos sabia que também tinha sua validade, né? Mas reescrevê-lo acho que tornou o trabalho interessante, assim, aí virou um livro decente e um livro que o povo usa até hoje em dia. Quando eu era menina, eu devia ser artista, assim, porque eu desenhava, pintava, enfim, meu mundo era muito com esse território das artes, então todo mundo esperava que eu fosse virar artista, né? Eu acho que eu peguei o saber, ou uma experiência também com a coisa das artes, e acabei, sobretudo a questão do processo, que isso eu lembro que era uma coisa boa que tinha na faculdade, uma preocupação de quem estava lá dando aula, que eu tive muita aula boa, com muito professor legal também, e uma conversa muito intensa, assim, sobre o processo. E eu acho que essa foi a grande coisa boa que eu trouxe da Faculdade de Artes, que eu trouxe para a filosofia, que é um pensamento sobre o processo criativo, o processo de construção do trabalho como uma construção muito própria, que na filosofia não existia. Então, eu acho que eu seria uma filósofa, entre aspas, também muito diferente se eu não tivesse feito faculdade de artes, porque eu fui bem marcada, bem manchada pela experiência das artes nas minhas operações, nas minhas construções com a filosofia. Não precisamos pensar
que filosofia é uma coisa hermética, difícil, complicada e que só mentes privilegiadas vão poder lidar com ela e compreender do que se trata. Essa imagem da filosofia é uma imagem construída também por uma certa academia de filosofia. Então, é muito o efeito também da filosofia trabalhada dentro das universidades, da faculdade de filosofia, da academia, enfim, propriamente dita, né? Eu também não lido com filosofia como sendo a filosofia, então eu nunca ponho esse artigo na frente de filosofia, não uso o termo filosofia com F maiúsculo, não penso como um bloco fechado, não penso como uma tradição fechada, penso como uma experiência de linguagem. A gente poderia até botar outro nome nesse negócio, mas temos usado esse nome até para fazer uma certa publicidade, no bom sentido, de um pensamento que pensa a si mesmo. Vamos usar também um termo aí mais convencional, a reflexão que a gente precisa fazer sobre a nossa época, o nosso tempo, a nossa experiência de vida, aquilo que a gente vive, a política, a ética, a estética e por aí vai. Então, eu gosto de chamar de filosofia alguma coisa que nós estamos fazendo na prática com a nossa linguagem, enquanto a linguagem nos permite pensar, tomar decisões, interagir uns com os outros, produzir, enfim, uma vida sociopolítica, né? Claro, como é uma experiência da linguagem, tem interfaces, assim, digamos, com todas as outras experiências da linguagem que são trabalhadas também na universidade. Então, do cinema à educação, passando pela sociologia, pela literatura, enfim, por todas as outras teorias que são produzidas na universidade. O que tem de bacana na coisa que a gente chama de filosofia é uma potencialidade de diálogo, que pode ser expandida para todas as outras áreas. Acho que filosofia pode ser isso na nossa época. Talvez ela tenha sido, durante a ditadura militar brasileira, uma historiografia da filosofia europeia, com um viés bem eurocêntrico, mas na nossa época, hoje, depois de tudo que nos aconteceu no Brasil e diante do que está nos acontecendo, a reinvenção da filosofia é absolutamente obrigatória. E não só da filosofia, mas a reinvenção que a filosofia também pode ajudar a produzir dentro de outras áreas. As condições para a produção de um pensamento crítico sempre estão dadas num clima autoritário, mas quando esse autoritarismo extrapola os limites do compreensível, a gente pode atingir as escalas fascistas do autoritarismo. E aí a coisa fica realmente muito preocupante. E é isso, talvez, esse o caminho talvez que a gente esteja trilhando no cenário brasileiro. Então, o nosso autoritarismo está chegando àquela forma bizarra que é o fascismo. A sua forma bizarra, que já foi alcançada uma forma, enfim, que tem história. Tem história na trajetória dos coletivos, dos grupos das sociedades humanas, né? O que a filosofia pode com isso? Eu acho que há um experimentum crucis a ser feito, que é a tentativa de dialogar com aquele com quem a gente não tem nada a ver. A tentativa realmente de dialogar com aquela pessoa que pensa numa direção totalmente oposta à nossa. Essa tentativa de dialogar só é possível para aquela pessoa que tem uma abertura para com o outro. Digamos, uma personalidade autoritária, um fascista em potencial, ele não tem essa abertura para o outro. Só quem deseja realmente conversar e aprofundar a conversa no sentido de um diálogo é que pode provar a existência dessa abertura para o outro. No Brasil, muitos antropólogos que trabalharam no Brasil, inclusive Lévi-Strauss, esses antropólogos que estudaram os povos nativos do Brasil, sempre comentaram que esses povos tinham essa abertura para o outro, diferente, por exemplo, dos europeus que não a têm. Então, é interessante perceber isso, né? E aí talvez a gente pensar nos jogos de linguagens que são produzidos também nas culturas diversas que hoje em dia habitam o nosso território nacional. Então, pensar nessas regiões de colonização mais europeia, qual seria a escala de fascismo entre essas populações, nas populações que têm uma relação mais profunda ou mais direta com a África.
e também nas populações que têm uma relação mais direta com a vida indígena, né, essa vida que foi assim nomeada. E acho que é importante então perceber a cultura, o trânsito dos valores e das questões, enfim, éticas, políticas e existenciais dentro desses campos, desses cenários culturais mesmo que fazem parte da diversidade da cultura do Brasil. Acho que a gente tem que pensar nisso hoje para poder avaliar também o que significa no Brasil a existência de tanto autoritarismo e ao mesmo tempo a existência de tantas pessoas aviltadas por esse autoritarismo e que não conseguem, porque não são assim, porque não construíram um jogo de linguagem assim, responder no mesmo nível. Então há muita matança, muita injustiça, muita humilhação, muita destruição, muita violência contra essa autoridade que não é fascista, que é a alteridade do excluído, esse outro lá que não faz parte, que é marcado como um outro e que é marcado como um outro justamente para não fazer parte do cenário do poder ou da própria sociedade como um todo. Fazer filosofia, a meu ver, nesse contexto, lutar contra isso, lutar contra o autoritarismo, lutar contra o fascismo, tentar produzir uma sociedade para que o fascismo não cresça, sem a ingenuidade ao mesmo tempo de acreditar que o fascismo não está presente. Ele está presente, em certos contextos ele está mais latente, em certas épocas ele está mais escondido, mas ele está presente. E no que ele se constitui? Num fechamento para o outro. Eu sou fechado para o outro. O fascista é aquela pessoa que é fechada para o outro. Ela não quer conversa. Ela tem um sistema já de pensamento pré-estabelecido em que todas as respostas já foram dadas. O fascista, de modo geral, não se pergunta. Ele explica tudo. O mundo já está explicado como um bom paranoico. Então, parar para pensar nisso, acho que a filosofia pode ser justamente essa parada para pensar nisso. Atualmente a gente está vivendo uma moda do feminismo. As mulheres estão na moda porque as mulheres se tornaram muito importantes como produtoras e consumidoras. Não sejamos ingênuos. Não é porque a sociedade está mais democrática, mas a fachada de democracia ela tem funcionado. Se as mulheres forem espertas e usarem esse lugar para uma politização do seu próprio estado de ser e do seu agir, aí a gente tem o feminismo. O feminismo é uma atitude política que leva em conta o protagonismo das mulheres nos diversos cenários. Então, politizar a condição feminina, isso é o feminismo. Muitas meninas, você vê criança assim de 13 anos, 11 anos, nas escolas, com 10 anos as meninas já estão ligadas nas questões de gênero, elas já sabem reconhecer uma atitude machista. Então, no ensino médio, você vê grêmios estudantis com garotas, jovenzinhas de 15, 16, 17 anos que estão ali já percebendo a importância da discussão sobre gênero. E, ao mesmo tempo, você vê um Congresso Nacional e todo um movimento da política institucional contra a discussão de gênero que saiu, por exemplo, esse ano, da discussão no campo da educação. A proibição praticamente uma proibição da palavra gênero, né? E nos planos, né, de educação. E, então, tem, de um lado, essa eclosão, chamemos assim, de outro lado, uma repressão que é justamente para evitar as transformações possíveis que essa ideia traz ao nível das práticas, né, das experiências da vida das pessoas. E nesse caso, assim, temos que trabalhar na direção de um feminismo que não seja mainstream, que não seja espetacularizado, que não seja para bonito, de um feminismo que possa combater as desigualdades reais e concretas vividas na sociedade, que envolvem desigualdade, por exemplo, salarial entre mulheres e homens, a desigualdade de gênero que está exposta não apenas então na questão salarial, mas na questão política, da representação, por exemplo, das mulheres na política e do próprio feminismo como uma política e uma ético-política mais avançada em relação à política tradicional. E eu penso muito, com muita seriedade, e acho que isso as mulheres do mundo têm que pensar, todas nós temos que pensar a todo momento, na desigualdade doméstica. Essa ali como diz aqui no Rio Grande do Sul, onde a porca torce o rabo. Porque a desigualdade doméstica, ela está dada.
ela é experimentada pelas mulheres trabalhadoras e também pelas mulheres que não são trabalhadoras, mas que são poucas hoje em dia, mas que ainda existem. E é preciso pensar nisso. E as mulheres que trabalham também dentro da casa de outras mulheres. Todas essas mulheres subjugadas a um sistema de dominação masculina. Enfim, correspondendo, submetendo-se a situações em que o machismo se confirma mais uma vez como um sistema de privilégio dos homens. E as mulheres submetidas a esse sistema de privilégios. Fazer feminismo hoje significa romper com esse sistema de privilégios. Qualquer feminismo que denuncie isso faz bem para o feminismo de um modo geral. E é isso que eu acho que a gente não pode esquecer nesse momento. Eu, por exemplo, quando vim fazer doutorado na URGS, eu me lembro que eu tinha uma colega fazendo doutorado em filosofia, que era Maria de Lourdes Borges, que hoje dá aula na Federal de Santa Catarina. Existem várias universidades com programas de pós-graduação bem conceituados que não tem nenhuma mulher dando aula. Eu também não acho que a gente, como filósofa, deva dar aula num lugar apenas porque a gente seja mulher, não é isso que é a questão. Não é uma pura representação, mas fortuita, né? Mas o que está em jogo é que é um cenário mesmo onde as mulheres nem vão para esse lugar da construção da teoria. Pensa nas profissionais de educação. O ensino básico está cheio de mulher, mas na faculdade de educação está cheio de homem produzindo teoria. Então, a produção de teoria é algo que os homens tomaram para si, porque na dominação, no contexto do patriarcado, da dominação masculina, produzir teoria é algo essencial. É a teoria, é o pensamento, é a reflexão que vai determinar o lugar das disciplinas, o lugar das práticas, das ações, enfim, da vida pública, da vida... também da vida privada e por aí vai. Então, a teoria é o que organiza a nossa vida. Ao fim e ao cabo, é isso, né? Quando eu comecei a fazer doutorado aqui, eu achei uma graça. A primeira aula, eu tinha 23 anos quando entrei no doutorado. Eu era bem menina, né? E eu me lembro que eu entrei numa sala, assim, cheia de homem, tudo velho. E eu sempre gosto de dizer que era tudo feio também. E eu me lembro muito disso, porque o professor chegou assim e disse assim: foi tu que veio da PUC? Aí eu me lembro que eu escorri para debaixo do banco, assim. E aí eu comecei a usar umas blusas desse tamanho, porque eu ficava com medo. E aqueles caras eram todos muito ogros, muito... Claro, depois alguns se tornaram colegas queridos e tal. Mas, assim, muitos daqueles caras eram realmente machistas. E eles dominavam o território da teoria nesse nível, né, que a gente tem que pensar hoje. É um nível muito fundamental na nossa cultura. Em todos os cenários, os homens estão sempre mandando e as mulheres estão sempre colocadas numa posição de subalternas. E eu mesma, eu acho que eu apareci muito até em termos de mídia, porque eu fui uma novidade. Eu entrei no cenário numa época em que mulheres começavam a se tornar importantes, e aí eu era uma mulher lá perdida na filosofia, que tinha uma cara palatável para essa coisa aí de televisão e tal, então eles me puseram nesse lugar. Eu só fui entender esse tipo de coisa acontecendo muito depois, porque eu era muito pirralha e não percebia. Eu fui a primeira mulher a dar aula na Faculdade de Filosofia da Unicinos, onde eu entrei quando eu tinha 25 anos. Depois vieram outras. Na faculdade La Salle, também, onde tinha um curso de filosofia, só tinha eu de mulher, depois vieram outras. E, assim, era muito pouca mulher no cenário. E eu me lembro dos meus estudantes falando assim, os meninos perguntavam, né? Mas então, as mulheres, não tem mulheres filósofas porque as mulheres não fazem filosofia. Eu disse, mas e eu aqui? E eles ficavam assim, ou riam, ou ficavam bravos comigo, mas e eu aqui? Eu tive aluno que mandou carta para o reitor, no primeiro ano que eu dei aula, perguntando como é que, aluno padre, né? Como é que uma reles mulher podia dar aula na universidade, dar aula de filosofia. Assim, coisas desse tipo. E eu nunca dei muita bola, né? Sempre achei que as pessoas estavam loucas e sideradas e tal, e fui seguindo em frente. Mas hoje em dia eu penso como aquilo era grave, né? Se fosse uma pessoa mais suscetível ou mais fragilizada, poderia sofrer muito diante desse tipo de coisa, e eu não sofria. Aí eu fui me dando conta que era preciso a gente reler a história da filosofia contrapelo, ler na contramão. Aí fui vendo, assim, primeiro
tudo que os filósofos falavam sobre as mulheres e como o assunto mulher produzia um discurso que a gente chama de misoginia, né? O discurso do misógino, que é o discurso do ódio às mulheres. Então, mulher é um assunto que desde Platão e Aristóteles só se falava mal. Rarissimamente você encontrava um filósofo que defendesse um lugar, pelo menos decente, ético, básico, assim, para as mulheres dentro dos seus sistemas de pensamento. Tinha muito isso, era bem, bem abominável. E aí comecei depois a estudar também as mulheres que tinham escrito. Mas até hoje, tem gente que não estuda, aliás, a maior parte das faculdades de filosofia do Brasil não estudam Simone de Beauvoir. E um dos livros mais importantes da história da filosofia é O Segundo Sexo, que eu mesma nunca tive na faculdade, que eu fui ler quando já estava assim, já tinha terminado o meu doutorado. Então, era uma coisa assim muito rara, você não tinha, e os homens não iam te dar isso, mas as poucas mulheres também que faziam parte ali da história da filosofia, do campo da filosofia, também não estavam ligadas em ler isso, e eu também não estava, porque eu também fazia parte desse negócio todo. A maior parte dos homens também não desperta para essa desconfiança, porque, ou se desperta, não traz isso à tona, não faz disso uma questão, porque no seu sistema de privilégios está tranquilo eu estudar Sartre e não Simone de Beauvoir. Então, esse tipo de coisa. Hoje em dia eu dou aula de filosofia feminista, mas sempre dou cursos livres. Claro que na universidade eu dou muita filósofa, ponho muito texto, assim, pensando que a forma com que a gente estuda as teorias também é uma forma que precisa ser politizada. Mas eu costumo, assim, introduzir, citar e trazer essas filósofas e colegas e tal. Mas, mesmo assim, o cenário ainda é um cenário sexista em prol do machismo. O lugar ainda é dos homens. Quando Sócrates funda o método chamado maiêutica, vocês sabem que maiêutica significa o parto. E vocês lembram que Sócrates dizia que ele não podia, enfim, seguir a profissão de sua mãe era uma parteira, e ele faria algo melhor do que ela, em vez de fazer o parto do corpo, que sua mãe conseguia fazer com as mulheres, enfim, uma profissão extremamente, digamos assim, lá do universo feminino, ele faria algo melhor, ele faria o parto das ideias. Posso falar uma coisa? Pode. Várias coisas. Como Deus ninguém sabe o que é. Não, a postura do ateu é absolutamente legítima, como todas as outras posturas, de crença ou de descrença. Mas Deus, como é um conceito muito vago, muito amplo, e como ninguém sabe o que é claro que ele vai ser sempre usado por todas as instituições que queiram, enfim, fazer uso, controle, enfim, da vida dos outros seres humanos, em nome dessa palavra tão ampla. Na verdade, quando se fala de mídia, não existe dialogar com o grande público. Não tem diálogo, não. Tem uma coisa legal, que é você poder sinalizar para as pessoas que outro mundo é possível. Então, eu me lembro quando eu fazia, por exemplo, esse programa chamado Saia Justa, que eu encontrei muita... Saia Justa, aqueles cafés filosóficos, as aparições na televisão. Sempre tem gente que vem falar comigo que diz assim, eu fui fazer filosofia por tua causa, ou eu descobri que filosofia era legal, um dia que eu te vi falando. Muita gente fala isso pra mim, e eu fico sempre muito feliz pensando que as pessoas... Que, em algum sentido, eu pude ajudar as pessoas a pensar alguma coisa diferente. Mas... assim, não existe diálogo. Eu escrevi um livro chamado Olho de Vidro para pensar justamente a inexistência de democracia na produção e na recepção da forma televisiva. E, quer dizer, a televisão é um mecanismo que funciona como uma prótese de conhecimento que coordena a fé das pessoas na imagem e na ideia de realidade que por ela é vendida, né? Que é produzida e vendida pela televisão. Mas tá aí um assunto para a gente tem que pensar muito mais nisso, né? Infelizmente não tem esse tempo, mas é por aí. Dialogar é muito mais grave, né? Não é possível, assim, os meios de comunicação eles servem para conduzir as massas. E não podemos perder essa dimensão, assim. Você pode até assistir um diálogo na televisão, mas ali você só vai ter a noção do espetáculo do diálogo, não o diálogo propriamente dito. A gente tem que aprender a fazer coisas fora da TV e fora das redes sociais. Acho que é esse o desafio da nossa época,
que nos convida para o conforto visual virtual, né?